Você tem medo de errar em relação ao seu filho? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Durante todo o processo educativo, é muito natural que os pais, eles muitas vezes se sintam inseguros. E eles tenham medo de não estar fazendo a condução devida em relação ao próprio filho. Então, pai, mãe, se você se encontra nesse momento com essas ideias e não está conseguindo lidar com elas, é importante que você pare um pouco. Entenda que nem sempre você vai conseguir acertar. E errar vai fazer parte do processo. Qual seria a questão principal aqui? Seria você pegar o erro, fazer com que ele seja motivo de reflexão em família, que no nosso foco principal seria uma reflexão em conjunto com você e o seu filho, ou os seus filhos, para que a partir desse erro vocês possam fazer um novo caminho. Então, muitas vezes os pais, eles se fixam numa condução ou numa postura que eles acreditam ser a mais correta. E essa fixação, ela vem carregada de tudo aquilo que você construiu ao longo da própria vida, do seu processo educativo, das informações que você recebeu a partir da sua profissionalização, dos amigos, das suas experiências, dos seus relacionamentos e em conjunto com tudo isso, você pega o que você acredita ser melhor para o seu filho e aí você aplica no processo educativo dele. Só que às vezes, todas as interferências que a gente leva para os filhos, ou melhor, todas as interferências que a gente recebe e leva para os nossos filhos, nem sempre são válidas. E sabe por quê? Os contextos são diferentes. Você viveu um tempo, você se relacionou com pessoas diferentes, todo o seu processo foi completamente diferente do processo do seu filho. As gerações são diferentes, a era tecnológica, ela interfere de uma forma muito contundente nessa relação sua com seu filho, e você precisa estar muito ligado, muito antenado no que está acontecendo em volta. Porque se você fixa apenas o olhar naquele momento em que você está dentro do lar com seu filho e como ele se porta ali, certamente esse é um grande fator de erro. A gente se engana como pai, como mãe responsável, que os filhos estando dentro de casa, eles estão completamente protegidos de qualquer interferência, de qualquer pessoa que possa estar no exterior desse processo e que não vai de forma nenhuma interferir nele. Vejam, a tecnologia, ela está dentro da nossa casa. A era tecnológica, ela alterou todo o nosso comportamento e não vai ser diferente na sua relação familiar. O seu filho, certamente, ele pode estar muito mais acessando os conteúdos através da tecnologia que você possa imaginar. Então, se faça essa pergunta. Você hoje, nesse momento, se precisasse fazer uma lista de tudo aquilo que o seu filho está acessando nas redes sociais, você acha que acertaria? Então, se você acredita, a partir dessa reflexão, que na verdade você não conhece os mundos pelos quais o seu filho está navegando e todo o conteúdo que essa navegação pode estar levando, chegando, trazendo para o seu filho, é importante que você atente para isso. Por quê? Tudo que você leva para ele como condução daquilo que você acredita, mesmo carregado com esse medo de errar, que é tão grande e natural, ele pode estar juntando, unindo o que você leva para ele com tudo aquilo que ele recebe desse mundo tecnológico. E ele, quando faz a junção dessas duas informações, desses dois conteúdos,
pode ser que ele não esteja conseguindo entender um ou outro. Ou pode ser também que, devido ao que ele está buscando, de acordo com o que ele estiver buscando, esses conteúdos não estejam em sintonia. Então isso vai gerar uma confusão, vai gerar um conflito na cabeça dele. E como ele vai lidar com esse conflito? Depende. Depende de como você conduziu esse processo até este momento. Por quê? Se você permite ao seu filho ir em busca de você, chamar para aquela conversa real, assim, aquele papo, né? Cabeça, como eles chamam, para poder conversar com você de acordo com o que ele recebeu e o que você falou, que não entram em sintonia, ótimo, perfeito. Mas se ele não encontra essa sintonia e também não encontra em você um portal, um caminho aberto para que ele possa se inteirar do que realmente está acontecendo nessa divergência, nessa dicotomia que ele está encontrando no seu processo educativo e no que ele encontra nas redes sociais, de acordo com a tecnologia. Então, se ele não encontra esse caminho aberto para essa condução, para essa conversa, ele pode tirar as próprias conclusões. E de acordo com a maturidade dele, essas conclusões podem não ser as mais corretas. Então, pai e mãe, se você tenta evitar que seu filho possa chegar para você e não entender, dizer que não está entendendo a forma, a maneira como você está conduzindo a relação de vocês, e a educação que você está passando para ele, então é o momento de você rever esse processo. Mas se hoje ainda você já percebe que algo não anda bem e que você precisaria fazer um novo caminho para poder conduzir esse processo, não tenha medo. É importante que você seja sincero, tanto com ele quanto com você. E se houver um outro parceiro nessa relação, que todos possam sentar e buscar esse novo caminho. Não se sinta a pior das pessoas, ou a mãe, o pai, o pior deles em todo esse contexto. Nem se compare, muito menos, com outros pais. Porque às vezes o seu filho pode estar vendo os pais de um amigo e pela forma como esse amigo se comporta, que pode ser verdade ou não é? Ele pode também estar fingindo. Então, a forma como o amigo do seu filho se comporta pode levar uma ideia errada ao seu filho de que os pais deles têm um processo educativo, se comportam em relação a ele de uma maneira muito mais leve e de uma maneira muito mais livre, que ele possa se conduzir com muito mais liberdade. E isso pode ser um engano. Mas, como seu filho não entende isso, ele pode estar pegando a experiência do amigo e querendo levar para a experiência dele em relação a você, pai e mãe. E eu lhe pergunto, você está preparado para receber esse julgamento do seu filho? Às vezes não. Muitos pais, quando recebem uma crítica do próprio filho, eles se sentem péssimos. Principalmente porque muitos não aceitam errar. Eles acreditam que o filho, na verdade, não tem a condição, a maturidade ou às vezes o direito de julgá-los. E essa é uma ideia equivocada. Da mesma forma que você tem o direito de ir ao mundo do seu filho e não concordar com algumas posturas dele, ele também tem total liberdade de chegar para você de maneira respeitosa, sem insubordinação, porque na verdade essa questão de subordinação é muito dicotômica. A gente precisa discutir muito essa relação, porque ninguém pode viver bem se está sendo subordinado, não é? A subordinação como algo de que dá mais poder a um do que a outro. Então, nem você, nem seu filho deveriam ter esse poder de subjugar
um ao outro, mas uma relação saudável é aquela em que tanto você quanto o seu filho têm a capacidade de chegar perto e falar verdades. Falar verdades com carinho, com jeitinho, não é? Não é desrespeitar o outro. É importante você defender sempre a postura, a ideia de que todos podem se posicionar no ambiente familiar, na relação em família. Encontre um ambiente, um dia na semana, um horário em que isso possa acontecer, porque vai ser muito gostoso daqui a um tempo, se isso se tornar uma prática no lar. Daqui a pouco todo mundo vai estar esperando esse dia e esse momento que será o encontro onde cada um pode se esvaziar, pode falar o que não gostou em relação ao outro, sem que isso leve a uma discussão. Só que isso costuma dar muito certo, mas quando todas as partes se permitem viver esse momento. Se existe uma pecinha fora desse contexto, essa pecinha ela pode interferir em todo o processo e fazer com que ele não dê certo. Então, tente uma conversa amigável com todos os membros da família para que isso seja possível de acontecer. E você vai perceber que vai conseguir traçar um novo caminho em relação ao seu filho ou aos seus filhos. Então, se forem mais de um filho, se você tiver mais de um filho, então é importante que esse processo seja individualizado para cada um deles, porque eles são pessoas diferentes. Mesmo vivendo no mesmo contexto, no mesmo ambiente familiar, os mesmos pais, a mesma escola, o que você dá a um, você dá ao outro. Às vezes tem mesada e as mesadas são iguais. Às vezes não tem mesada por conta da condição mesmo da família. Mas seja lá o que você estiver dando para um, se você estiver dando para o outro, ainda assim você pode estar errando com os dois. Porque é preciso que você mapeie quem é esse filho ou quem é cada um dos seus filhos e você faça uma intervenção respeitosa, amorosa na vida e no processo de desenvolvimento psicológico de cada um deles. Às vezes os pais também, eles percebem que alguns filhos, eles não têm as mesmas habilidades do que o outro. E mesmo assim, é preciso seguir com a condição segura até desses que apresentam alguma deficiência, alguma incompatibilidade e fazer com que ele também cresça. Porque ninguém é incapaz de absorver conteúdos e se desenvolver. Mas isso também não quer dizer que, se ele apresenta alguma inabilidade de algum conteúdo em algum processo, que você não se sinta culpado por isso. Você sabia que alguns casamentos acabam porque um parceiro culpa o outro por alguma inabilidade do filho? Eu mesma tenho uma série de inabilidades e eu procuro superá-las a cada dia. Mas, pela minha idade, os meus pais não perceberam essas inabilidades e eu fui tentando desenvolver e superá-las sozinha. Até pela condição de vida, de estrutura familiar que eu tive. Mas e se você hoje é capaz de parar, refletir e perceber essa situação em relação ao seu filho e melhorar, por que não fazer? Não é mesmo? Então, pai, mãe, sinta-se no direito, digamos assim, no direito de também errar. Porque você não é perfeito. Então, quando você não se dá o direito de errar, você inicia um processo de autossabotagem. E imagina como isso pode refletir no desenvolvimento do seu filho e na relação familiar como um todo. Quando você se autossabota, você simplesmente amortece uma série de processos
que antes desse processo estavam caminhando naturalmente. Mas, às vezes, a gente acredita que precisa, que tem a obrigação de ser o melhor pai, de ser a melhor mãe, e isso é um erro. É um peso que você, pai e mãe, não precisa carregar. É uma culpa por errar que ela precisa ser deixada de lado, porque é um lixo emocional. Se culpar por um erro no seu processo educativo é um lixo emocional. Mas é preciso sim reconhecer o erro, ter a humildade, o cuidado, não é? De avaliar, de se avaliar e avaliar o processo educativo e a partir daí você ir conduzindo um novo caminho. Quando você passa com o seu carro por um terreno mais complicado, mais difícil, você vai ver que o carro vai saculejar, não é? Ele vai balançar um pouquinho e não vai ser muito agradável. Mas depois você vai trafegar por uma pista mais tranquila, mais homogênea e tudo vai ser reconduzido. Então se imaginem nessa situação. Você em um momento um pouquinho conturbado, mas é necessário que você busque o equilíbrio necessário para esperar esse momento, essa tempestade passar, e após ela passar, você conseguir se reconduzir. Se a tempestade está muito intensa e os conflitos dentro da família não estão fazendo com que você se sinta confortável, se sinta bem e em paz, às vezes é preciso aguardar um pouco. Como naquela história em que a gente diz assim, faça um pouquinho de silêncio, porque o silêncio ele pode curar dores. O silêncio ele pode dizer ao outro que você está ali com amorosidade, sem interferir na vida do outro. E mesmo assim, fazer o outro se sentir super bem. Então, se você está em meio a uma tempestade e você não sabe como lidar com ela, pare um pouco. Se abrigue para que você não guarde tanto lixo emocional, não guarde tanta culpa e depois de um tempo volte a reconduzir a situação. Porque se você tenta enfrentar uma tempestade de peito aberto, você não vai estar protegido. E psicologicamente, os pais, eles precisam estar bem também. Não cabe aqui o pai se sacrificar, se autossabotar só para dar ao filho a condição que ele quer. Então imagina aquele pai que trabalha muito para o sustento da família, mas que tem um filho ali no meio, que só quer umas roupinhas de algumas marcas, que só quer o tênis assim, só quer a calça daquele jeito, e o pai não tem condições de dar isso a ele, mas o pai vai se sacrificar. Além de um limite considerado normal, até viável, para poder dar àquele filho tudo o que ele espera. Está errado. É simples. Não faça isso. É preciso que você chegue para o seu filho e diga que aquilo não é importante e que você não tem condições de dar a ele. Imagina aquele pai que tenta colocar o filho numa escola que vai além das possibilidades dele e que o pagamento mensal dessa escola supera muito das suas finanças, das suas economias e daquilo que ele recebe mensalmente, em detrimento de uma série de outras situações e fatores que são primordiais para o sustento da família. Também está errado. Então, você precisa se permitir enxergar essas situações. Porque quando você coloca o seu filho numa situação em que ele está ali apenas para receber de você e que você não tem o menor direito de ir a ele para comunicar que isso ou aquilo você não consegue atingir, você não consegue ofertar, mesmo que não sejam só situações materiais. Porque às vezes os pais
não têm condições de serem muito afetuosos, de serem muito acolhedores, de serem mais pacientes. Tem aquele pai que tem um pavio curto, né? E que em qualquer coisa ele explode. Como você deve fazer em relação ao seu filho quando está assim? É preciso conversar com ele. Percebam que muito do que nós conversamos aqui e até em outros vídeos tem a ver com esse movimento de se mostrar um ao outro. Para que os dois cresçam, os dois precisam se mostrar. Entendem como é o processo? Para que você consiga acertar com seu filho e ele, em contrapartida, consiga acertar com você, enxergando o pai maravilhoso que você é, por tudo que você luta e tenta fazer nesse processo educativo, é preciso que os dois se mostrem. E se você tiver a liberdade ou construir, eu acho que o verbo seria esse. Se você consegue construir essa liberdade na relação com o seu filho, em momento algum você vai se sentir tão errado. Porque quando você começar a permitir que esse monstro, né, do erro e da autossabotagem, ele começa a crescer dentro de você, você vai fazer um movimento, vai parar um pouquinho e já vai chamar seu filho para conversar. E se você se permitir fazer isso, você vai ver o quanto vocês podem crescer nessa relação. Entenda que para ensinar é preciso você ir, dar e também se permitir receber. Então você vai descobrir que seu filho tem um colinho super gostoso para lhe dar também. E você vai perceber que seu filho já entendeu que você não pode dar tudo a ele, mas você, iludido, continua acreditando que ele está esperando que você simplesmente supere algo que você não consegue superar em termos materiais e em termos afetivos, emocionais, para poder dar a ele o que ele espera. Às vezes o seu filho já amadureceu e você não percebeu. Os tempos agora são outros. O nosso tempo já ficou um pouquinho para trás. O seu tempo já ficou um pouquinho para trás. Então, pai e mãe, olhe para o mundo do seu filho. Observe quais são as relações que ele tem com os amigos. Tente entender como esses amigos interferem na vida do seu filho. E se permita mostrar ao seu filho quem você é. Mostre a ele como foi o seu processo educativo e, diante das reações que ele tiver em relação a isso, você pode também absorver isso e fazer uma nova lição para a relação de vocês. Filho não quebra, se você tratá-lo com respeito, é claro. Então, não faça dessa situação, desse processo, algo negativo. Uma educação positiva, ela valoriza e enaltece o que existe de bom na relação. Mas ela também pede que você separe, deixe um pouquinho de lado o que não é tão bom, mas não desprezando. Porque o que não é bom nos traz lições. Os nossos erros, eles estão carregados de conteúdos que precisam ser avaliados para serem utilizados de uma outra forma. Muitos de nós pegam os erros, joga na caixinha e deixa lá, muitas vezes bota pedra, quer enterrar, não, nunca mais eu quero viver esse momento. E não é assim. Esse momento, esses erros, eles precisam sim serem vistos. Porque quando a gente esconde o que é ruim, é igual quando a gente vai conversar sobre drogas com os filhos. Se a gente esconde o que são drogas e todos os malefícios que elas podem causar na vida dos nossos filhos ou de qualquer pessoa, ele vai acreditar que você está apenas dizendo não a algo assim, sem motivo, sem propósito. Então é preciso você mostrar as drogas. Da mesma forma como você vai falar sobre prevenção em relação a uma atividade sexual que ele pode estar querendo iniciar.
Se você esconde isso, você pode estar levando o seu filho a engravidar alguém ou a sua filha a engravidar no momento errado, em que ela não vai ter maturidade para ser mãe e ele para ser pai. Ou então eles podem contrair algum tipo de doença. Então, pai e mãe percebem o quanto é importante você mostrar o seu processo educativo e dizer ao seu filho os motivos pelos quais você está agindo de uma forma ou de outra. Sem esse movimento, que é muito dinâmico, porque ele acontece várias vezes durante o dia, que você educa seu filho numa ligação. Você educa seu filho numa mensagem que você está dando para ele. Você educa seu filho quando ele está passando por você e você está assistindo um noticiário na televisão e você o chama para prestar atenção àquele noticiário para que vocês possam refletir juntos sobre ele. Você educa seu filho no caminho da escola, quando você chama seu filho para conversar e você ali, naqueles momentos que estão juntos, se permitem trocar ideias, trocar conteúdos. Tudo isso é educação. Educação não é apenas aquilo que você impõe. Não é apenas aquilo que você deixa claro que você gostaria que ele reagisse ou tratasse. Então, pai e mãe, entenda que o momento é esse, é agora. Então, pai e mãe, se você acha importante o que nós conversamos aqui, e você acha que está fazendo a diferença na sua vida e pode fazer a diferença na vida de algum amigo seu, indique o nosso canal, compartilhe com esse amigo e interaja mais conosco. Curta o nosso canal no YouTube e vamos juntos para que esse nosso processo educativo possa gerar bons frutos. Vamos então comigo? Um grande abraço!